Olá, Jesus abençoe sua vida. Hoje eu quero meditar um pouco com você na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, em que o apóstolo nos diz assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato porque alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que nós temos diante de nós é o perfeito legado que Cristo Jesus nos deixou. Mais do que uma herança que se perde com o tempo, mais do que alguns bens materiais que muitas vezes podem ser motivos de briga, Jesus nos deixou um legado, Jesus nos deixou uma herança que é perpétua em nosso coração e que dia a dia nos fará mais gratos se enxergarmos essas bênçãos que Ele nos deu com sabedoria e com graça. Nós olhamos para o texto que está diante de nós e vamos encontrar Jesus nos dando em primeiro lugar o seu precioso exemplo. É óbvio, Jesus não pode ser reduzido a um mero bom exemplo para a gente viver. Muitas pessoas secularizadas fazem isso. Olham para Jesus como um bom mestre da moral e dos costumes, e só. Não é o caso. Mas seguramente, entre as bênçãos que Ele nos deixou, Ele nos deu sim um bom exemplo. Como nós devemos nos portar, como nós devemos viver a vida que Ele nos deu para viver. Como devemos honrar as pessoas, como devemos ser mansos, como devemos ser humildes, como devemos nos relacionar uns com os outros. Aprendemos tudo isso olhando e vivendo como Jesus. Somos chamados na Escritura a imitá-lo em toda a nossa conduta. Jesus nos deu um perfeito exemplo. Em segundo lugar, o texto nos diz que Jesus nos deu um perfeito sacrifício. O sacrifício de Jesus pelo meu pecado, pelo seu pecado, foi total, pleno, suficiente e eficiente. Eu e você não precisamos de mais nenhum sacrifício para que a salvação pela graça nos alcance. Não precisamos matar um animal e oferecer em holocausto ao Senhor. Não precisamos dar uma oferta multimilionária para conquistar o favor de Deus. Não precisamos subir uma escadaria de joelhos para que a bênção nos alcance. Ele, graciosa e generosamente, vem ao nosso encontro, resgata-nos do lamaçal de pecado em que estávamos, nos dá uma vida inteiramente nova, e tudo isso foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não fizemos por merecer, não fizemos por onde ter tamanho sacrifício feito a nosso favor, mas agora temos e o desfrutamos pela graça e com graças a Deus. Jesus nos deu o perfeito sacrifício, aquilo que precisávamos, mas não conseguiríamos fazer. Aquilo que desesperadamente era necessário para nos ligar novamente a Deus, mas que nós, imperfeitos e pecadores, não poderíamos realizar. Jesus fez. E em terceiro e último lugar, aprendemos nesse texto que Jesus nos dá dia a dia o seu perfeito cuidado. Nós temos o privilégio, e eu já falei disso em outro vídeo, há alguns dias atrás, de ser cuidados pelo bom pastor.
Pedro relembra essa verdade no último versículo. Nós que antes éramos desgarrados como ovelhas, agora nós somos convertidos ao pastor e bispo das nossas almas. O Senhor Jesus cuida de nós pastoralmente e cuida de nós supervisionando toda a nossa vida. O Senhor Jesus se importa com cada passo que eu e você damos. O Senhor Jesus se importa com cada uma das decisões que tomamos, cada uma das palavras que falamos, cada uma das ações que planejamos. O Senhor Jesus se importa e isso é maravilhoso. Nós não estamos desgarrados, nós não somos ovelhas desgarradas, perdidas, isoladas. Nós não somos uma nau à deriva, nós temos um seguro e vivo caminho, o Senhor Jesus. Que você possa desfrutar desse Cristo bendito, que nos deu e nos dá um precioso exemplo, que garantiu com o seu sacrifício a nossa salvação e que dia a dia, graciosamente, cuida de nós. Que Ele te abençoe e te guarde todos os dias.